Pais queridos, amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti e pedimos para que Tu possas estar ministrando ao nosso coração. Enquanto nós estivermos meditando no livro de Tiago, haja um mover, uma transformação em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso interior. Vem transformar, Jesus. Nós cremos no poder do Espírito Santo e na ação do Espírito Santo. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Quem estiver acompanhando esse estudo, Deus, possa ser totalmente envolvido pelo Teu Espírito Santo e tocado em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Como é que você está? Você está bem? Como é que foi o feriado? Estive na praia com minha família e foi bênção. No vídeo anterior nós falamos sobre persistência e foco. Lembra do exemplo do violão? E hoje nós iremos falar sobre tentações. Você sofre tentação? Tem sofrido tentações? Certa vez alguém chegou perto de Lutero, o pai da Reforma, e fez a seguinte pergunta: Lutero, qual é o sucesso? Por quê? Qual o motivo do sucesso do teu ministério? Lutero respondeu: o sucesso do meu ministério é compreender e vencer as tentações. Agora abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Amém? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Veja bem que interessante. O texto aqui já começa dizendo que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Interessante, né? Esta afirmação. Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Veja bem. Então, sendo assim, as tentações que você sofre dia após dia, elas vêm de Deus ou vêm do diabo? Você pode responder de imediatamente. Claro que vem do diabo. Você está louco? Olha o que o versículo 13 diz. Você não acabou de ler? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Veja bem. E o que dizer então de Mateus capítulo 4, do versículo 1? Fala sobre a tentação de Jesus. Veja o que diz Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito de Deus ao deserto. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. E agora? Veja bem. Primeira coisa que você precisa entender é que não existe contradição na palavra do Senhor. A segunda coisa é que tentação não é pecado. Você pode repetir comigo? Tentação não é pecado. Veja bem, é verdade que Deus conduziu Jesus pelo Espírito ao deserto. Mas se você observar bem, Deus não originou a tentação, e sim o diabo. Deus apenas conduziu Jesus ao deserto. Ou seja, quem produz a tentação é o diabo e não Deus. É porque na realidade, querido, existe propósitos na tentação. Também nós sabemos que no original, tentação e provação vêm da mesma raiz. Ou seja, tentação para Deus é provação. Tentação para o diabo é o caminho que leva o homem ao pecado.
Entendeu a diferença? Então, o que acontece? Olha o exemplo da faca. O instrumento cortante. Existe algo de errado na faca? Podemos afirmar que a faca é mal ou é bom? Não podemos afirmar. Porque a faca, ela tem um propósito de cortar os alimentos. Este é o propósito bom da faca. Mas ela pode ser utilizada como uma ferramenta de destruição. Você pode pegar essa faca e matar alguém, ferir alguém, matar um animal. Ou seja, não existe mal na faca em si, mas o propósito pela qual ela é utilizada. Veja bem, o propósito bom da faca é cortar os alimentos. O propósito mal da faca é matar alguém. Ou seja, voltando para o texto aqui em Mateus capítulo 4, realmente Jesus ele foi conduzido por Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. A pergunta é, Jesus está em pecado porque foi tentado? Não. Jesus poderia ter pecado se tivesse dito sim às astúcias do diabo, de Satanás. Mas Jesus resistiu ao diabo, venceu a tentação. Então Jesus ele não pecou, porque tentação não é pecado. Jesus ele passou por uma prova. E eu gostaria de falar sobre a tentação no aspecto negativo, não como uma prova, mas como uma ferramenta de Satanás para nos destruir. Amém? E eu queria te dar um exemplo. Imagine um pescador. Um pescador vai para pescar. Ele prepara a isca. Com certeza a isca que ele vai preparar é uma isca saborosa para pegar o peixe que ele está querendo pescar. Chega diante do rio. Ele pega aquela isca deliciosa, coloca no anzol e joga no rio. O peixe observa, fica olhando, analisando, faz planos, imagina, mas ele não resiste, porque aquela isca é o seu alimento predileto. E o peixe chega perto e ali, inevitavelmente, ele pega e morde aquela isca. O que acontece? O peixe começa a se debater. E o pescador percebe que o peixe abocanhou a isca. Então ele começa a puxar o anzol, puxa o peixe. Ele pega o peixe quase morto e joga no barco. E finalmente o peixe morre. Imagine só esta cena. É a mesma coisa que o diabo faz com a gente. O pescador é o diabo. Ele tem um propósito, destruir a tua vida e a minha vida. Então ele vai te utilizar de algo que nós conhecemos muito bem, que são os nossos desejos, os desejos da nossa carne. O diabo te conhece desde quando você nasceu. E ali o diabo ele lança a isca. A isca são os desejos. Imagine quem é o peixe. Somos nós. Nós olhamos como um peixe os desejos da carne, aquilo que satisfaz a nossa carne, e pegamos e mordemos a isca do pescador, do diabo. O diabo percebe que nós mordemos a isca, então ele começa a nos puxar. Nos puxar, tentamos resistir, mas não conseguimos, porque nós mordemos a isca. E o diabo vai nos puxando para o pecado, e vai nos arrastando para o pecado. Finalmente ele pega o peixe e joga no barco, e o peixe morre. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, com este exemplo, fica muito mais fácil nós entendermos o versículo 14. Versículo 14, deixa eu abrir aqui, de Tiago. Mas cada um, eu e você, é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo, que é a isca. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, mordido a isca, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, quando o peixe está em cima do barco, gera morte. Então, este é todo o processo do pecado. Então, tentação em si não é pecado. O pecado é quando nós mordemos a isca de Satanás. Nós precisamos fazer é colocarmos a nossa vida diante do Senhor e pedirmos proteção a Ele. Porque existem 5 fases para que nós possamos pecar. A primeira é quando o diabo apresenta a tentação. A segunda é quando nós olhamos, imaginamos, consentimos cairmos em tentação. E quando nós dizemos ok para a tentação, nós concebemos, damos origem ao pecado. Depois do pecado originado, ele gera morte e destruição. Nós possamos colocar nossa vida diante do Senhor, meditarmos na sua palavra, pedindo a Deus proteção sobre a nossa mente e que Deus nos proteja, nos guarde. Nós possamos ler a palavra do Senhor, orarmos, enjoarmos, pedindo a Deus força, proteção, e Ele vai nos proteger em nome de Jesus. Amém? Nós possamos resistir às tentações e vencer o inimigo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento precioso. Nos protege das astúcias de Satanás. Derrama o teu sangue sobre nós, nos dá vitória. Nos ensina a ser prudentes, sermos fiéis à tua palavra, que nós possamos pecar menos, que nós possamos ter uma vida de santidade, que nós possamos crescer no conhecimento e na verdade, para sermos protegidos por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que nós possamos vencer a tentação. Guarda o teu coração, a tua mente. Evite lugares onde você sabe onde vai cair. Se você tem fraqueza na bebida, evite os lugares. Evite ter bebida. Se você tem problemas de vários aspectos, com drogas, evite lugares que fazem você lembrar do seu passado. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus, com oração, santidade, jejum e leitura da palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.